Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Quebrando Tabus do Inglês. Essa é a aula número 2 de pronúncia. Pronunciation number 2, tá? Hoje vamos aprender essas palavras aqui que têm uma escrita parecida, uma pronúncia diferente e um significado completamente diferente. São palavras que criam uma certa confusão. E essas palavras conseguem nos explicar o som de alguns fonemas do inglês, tá? Esses sons podem ser aplicados em outras palavras que também os contêm, ok? Então vamos aqui, ó. A primeira palavra é cheap, ok? Cheap. Vocês devem conhecer essa palavra, eu acredito. É a palavra que significa barato, né? É o oposto de expensive, que é caro. Qual que é a pronúncia correta dela? É cheap, cheap. Esse CH no inglês, ele tem um P na frente para nós, tá? E esse EA, ele vai ter um som de I. Então, ela soa como cheap. Alright? That's not cheap, my friend. That's very expensive, ok? Alright. Aí nós temos a palavra chips. Nós temos o CH novamente. Então é o mesmo som. Che, 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 right? Aquele som de che. Como se fosse um gaúcho. Che. Mas eu tenho aqui depois a letra I. A letra I vai ter som de E para nós. Olha que curioso, né? O E, juntamente com o A, soa como I. E o I soa como E. Então é chips. Chips. O que são chips? Chips são potato chips. É batatinha frita, aquelas de pacote. Tá? I'm gonna buy some chips. No, I'm gonna buy some chips. And I'm not gonna buy some chips. Be careful. Muito cuidado. Essas palavras são parecidas, mas ó. Cheap chips. E nós temos então aqui o sheep. O que é um sheep? O SH tem som de X. Aqui novamente, ó, dois Es. O som de I, né? Sheep. O que é um sheep? Sheep, the black sheep, a ovelha negra, né? Nós temos a ovelha negra da família, correto? Então, sheep. Nós podemos usar também um chip de computador aqui, né? Chip. Fala-se chip. Então temos aqui cheap, chip, sheep. E mais abaixo nós temos o ship. Novamente o I com som de E. The love ship. O navio do amor. Navio, ovelha, batata frita e barato. Né? Bom, são palavras muito parecidas, com significados muito diferentes. E a pronúncia é um pouco diferente, mas no contexto da frase você consegue interceptar. Tá bom? Então aí nós temos outra palavra. Agora começa com P. Tip. Novamente nós temos o som de E aqui. E aqui é um T mesmo. Tá? Tip. I'm gonna tip that bartender. Tip the bartender. Tip. Pode ser aquela gorjeta, os 10% que nós damos aqui no Brasil, né, para os garçons. Ou pode ser uma dica, né? Tem dois significados muito usados. Tip. E depois nós temos mais um exemplo aqui, que é o team. Novamente o som de I, dois Es. Então, curioso, né? No inglês, o E, muitas vezes, acompanhado de vogal ou não, tem um som de I. E o I tem um som de E. Um E fechado, que pode causar bastante confusão na hora da pronúncia. Então, teen e teenager. Vamos novamente ler todas as palavras e ver a diferença delas. Ó. Cheap, chips, sheep, ship, tip, teen. Alright? Cheap, chips, sheep, ship, tip, teen. Pessoal, cuidado, pratiquem isso. É um exercício bem interessante, tá? Porque desta maneira você começa a perceber como que todas as palavras do inglês, a sonoridade das palavras funciona.
tá bom? Existem diferenças mínimas, mas que num contexto são muito diferentes. Agora nós vamos aprender algo sobre os verbos, tá bom? Os verbos regulares aqui. Eu listei aqui 6 verbos regulares do inglês, tá bom? E eu coloquei aqui o passado desse verbo. Passado de cada um. Então o verbo to play, eu tenho played, to listen, listened, to talk, talked, to want, wanted, study, studied, to download, downloaded. Vocês conseguiram perceber a diferença da minha pronúncia em relação a eles ou não? Eu diria o seguinte, ó, nós temos dois conjuntos aqui, este conjunto e este conjunto. Qual que é a diferença deles? Eu vou ler novamente o passado. No presente nós não temos muito o que falar. Mas no passado nós temos todos eles essa característica aqui, ó, ed, 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 ed e ed. É o que caracteriza os verbos regulares. O passado do verbo regular tem um ed no final. Vamos ler novamente. Play, played. Listen, listened. Talk, talked. Qual que é a diferença? Qual que é a parte, na verdade, nesse caso, o que eles têm em comum, né? Esses verbos, por algum motivo que eu vou explicar daqui a pouco, eu não pronuncio esse E aqui. Eu não pronuncio esse E quando eu estou falando no passado. Played, listened, talked. Eu vejo muitas pessoas pronunciando esse E desses verbos. Falam played. Não, não é played, é played. Tá? Não é listened, é listened. Alright? Não é talked, é talked. E agora nós vamos para essa turma aqui. Eu vou pronunciar e vocês me digam se eu pronuncio ou não o E. Wanted, studied, downloaded. Pois é, né? Eu pronuncio o E aqui. Aqui o E é pronunciado. Ok? Por quê? Bom, tem uma regra no inglês que diz o seguinte: verbos que terminam em T e D, você necessita pronunciar o D quando no passado. Todos os outros não pronunciam. Todos os outros. Então nós temos que memorizar aqui, ó, terminados em T e D. É só isso. Não é muita coisa não, né? Mas nós temos que praticar, porque ficar na memória do T e D, aí se o verbo termina em T, termina em D, então eu aconselho que vocês pratiquem esses verbos antes, né? Para não ter que ficar pensando antes de falar. É óbvio que isso não é uma necessidade assim urgentíssima para quem está aprendendo inglês. Mas para quem está querendo ter um inglês bem legal, de boa qualidade, de boa compreensão, isso é fundamental. Tá bom? Então vamos ler novamente, ó. Played, listened, talked, wanted, studied, downloaded. All right, people? And here, cheap, chips, sheep, ship, tip, team. Ok, people? Então é isso, ficamos por aqui. Fiquem ligados, muito mais vídeos virão, ok? Muito obrigado.